Boa noite a todos. Começamos hoje mais uma sessão de reuniões clínicas sobre terapia intensiva pediátrica e temas similares. Hoje nós temos aqui um tema bastante relevante, que é sobre ideação suicida em crianças e adolescentes. É um tema de muita relevância, considerado um hot topic, e a gente tem conversado com as pessoas de outros hospitais, tanto aqui de São Paulo quanto fora de São Paulo. Semana passada mesmo teve o Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva em Brasília. Nós tivemos a oportunidade de conversar com diversos colegas de outros estados e é unânime a sensação, é apenas uma sensação, porque a gente ainda não está medindo muito bem isso, de que tem tido um aumento, assim, uma epidemia mesmo, de crianças e adolescentes com ideação suicida, com risco de suicídio, e que a gente, de uma maneira geral, a gente não sabe manejar isso. Mas já tem alguns excelentes profissionais que já perceberam isso e estão começando a estudar mais profundamente isso. E a gente precisa entender isso melhor, porque não é uma fase, é uma coisa que aparentemente veio para ficar. Então, o tema dessa reunião de hoje é ideação suicida em crianças e adolescentes, como manejar. Quem vai nos brindar com a palestra é a doutora Marciele Grangeiro Ferreira, que eu tenho grande oportunidade e a honra de conviver juntos lá no Hospital Assunção, e que é uma especialista já há bastante tempo, ela vem estudando a ebiatria, ela é uma incansável estudiosa, emenda uma pós na outra, e, e ela realmente está estudando esse tema. Ela, junto com o Dr. Rafael, que também está aí na plateia, vão conduzir um estudo depois multicêntrico no Brasil, justamente sobre esse tema. Mas tem muita coisa ainda por ser desbravada e a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Então, a gente quer ouvir um especialista no assunto, né, para a gente poder entender um pouquinho mais e não ficar tão perdido quando chega um adolescente para a gente manejar, seja na UTI pediátrica, seja na enfermaria de pediatria mesmo, tá bom? Então, sem mais delongas, Marcelo, eu vou passar a palavra para você. Primeiro, queria te agradecer por ter aceito esse convite, né, porque você despendeu do seu tempo para preparar essa apresentação, condensar o conhecimento e passar para a gente nessa próxima hora aí. Muito obrigado. Boa noite a todos, o prazer imenso é meu. Eu tenho mais tempo em terapia intensiva do que mesmo em ebiatria. Aliás, o desejo pela ebiatria surgiu justamente dentro da UTI, quando comecei a ver em todos os hospitais que eu trabalhava, tanto no SUS quanto no particular, é, a, a existência dessa demanda aí, chegando bastante pacientes de todas as faixas etárias, encontrei crianças de 10 anos, encontrei de 15, em hospital que eu atendi até os 18, 17 anos, e isso começou a me causar um incômodo, e por isso fui estudar e fazer uma outra residência em 2020. Então, tenho um pouquinho tempo só, mas é um assunto que gosto e sei que muitas das vezes para nós ainda traz um pouco de desconforto. Declaro que não tenho qualquer conflito de interesse nesta apresentação e não tenho qualquer vantagem pessoal nela. Então, o suicídio, a definição, ela é uma palavra que vem do latim, suis, igual a si mesmo, e caeres, ação de matar, e foi usada pela primeira vez pelo abade francês Desfontaines. A morte intencional ou autoafligida, quando a pessoa, por desejo de escapar de uma situação de grande sofrimento, decide tirar a própria vida. Então, essa parte eu quero frisar bem, porque, na realidade, é algo que está causando intensa dor, é um sofrimento que esse paciente, essa criança, esse adolescente, esse adulto, ele não sabe como lidar, muitas das vezes, principalmente entre os adolescentes, pela sua imaturidade cerebral, a questão é de neurotransmissores, pela mudança de vida que ele está passando, isso
é muito mais intenso e ele não consegue verbalizar nem pedir, muitas das vezes, a ajuda necessária para esse enfrentamento. O comportamento suicida é um contínuo e envolve ideação suicida, como a gente vê nessa imagem, é o âmbito maior. A fase do planejar, né, o plano de suicídio, as tentativas de suicídio e o suicídio de fato. Eu trouxe aqui algumas definições que eu considero importantes para o nosso conhecimento. A tentativa de suicídio, que é o ato com crença de ser capaz de matar-se sem sucesso fatal. E a autolesão não suicida é uma lesão sem intenção consciente de suicídio, mas que pode gerar ferimentos graves. E ela está relacionada ao mecanismo de enfrentamento das emoções, sendo utilizado para a diminuição dessa tensão ou alívio do sofrimento vivido pelo indivíduo. Eu chamo a atenção para a lesão não suicida, porque essa vai chegar com uma certa frequência para nós pediatras, tanto no PS, às vezes no consultório, na enfermaria, e também na UTI. E ela é um forte preditor de uma posterior tentativa de suicídio. Então, a gente tem que ficar bem atento, porque parece ele não ter essa intenção, mas ele demonstra, é um ato que demonstra uma incapacidade do adolescente e da criança de lidar com as suas emoções. Ela demonstra sua vulnerabilidade diante das situações vivenciadas, tanto dentro de casa como no ambiente escolar, ou em qualquer outro meio na qual ela esteja inserida. Vou trazer aqui alguns dados da parte epidemiológica em relação a estatísticas. Segundo a OMS, uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio no mundo, e estima-se que para cada ato concretizado, há pelo menos 20 tentativas ocorrendo. Em 2016, nós notamos o que é uma prática aumentada de autolesão não suicida, e tem um índice de 17% a 60% entre os adolescentes, sendo que a incidência é maior entre as meninas e menor entre os meninos. No Brasil, o suicídio ele representa a terceira causa de morte entre jovens de 15 até 19 anos, e se aumentarmos essa faixa etária até os 29 anos, incluindo aí os adultos jovens, ela consta como a segunda causa de morte. No panorama mundial, isso não é diferente, tem notado-se um crescente aumento, tanto em países como os Estados Unidos, China, África do Sul, na França e também no Peru. Isso é um pouco difícil de a gente falar em termos gerais de valores reais no Brasil, principalmente, ou outros países da América do Sul, porque há uma deficiência na notificação desses casos. Alguns não chegam a procurar o serviço de saúde, né? Alguns nem vêm ao PS, ou quando chegam em outras redes de atendimento não há uma notificação. Mesmo dos casos de ideação, que aí nessa estatística não entra a ideação suicida. A epidemiologia, eu trago aqui esse gráfico para mostrar aí que no Brasil tem ocorrido também esse incremento de óbito por suicídio entre os jovens nessa faixa etária, como assim no restante do mundo. Então, essa linha aqui, laranja, de 15 a 19 anos, a gente nota que houve um aumento no passado dos anos, de 2010 até 2017, há um crescente nesses dados. Aqui eu peguei esse que eu achei importante em relação ao nosso país, em relação à região geográfica. Também vem notado um aumento. Se você observando aqui na região norte, houve um crescente, e centro-oeste também,
No Sul, esse aumento aparentemente parece ser um pouco menor, mas essa é uma comparação com as outras regiões. No geral, mesmo que apareça aqui em menor quantidade quando comparado com os outros, tem se notado um aumento relativo. E a população de maior risco, isso eu acho importante a gente conhecer como pediatra, como atendendo na porta do pronto-socorro, ou mesmo para informação do nosso paciente que procura consultório. Tem há uma manifestação em população como vítimas de abuso sexual, problemas prévios de saúde mental, isolamento social. Isso notou-se aí com a pandemia, esse acréscimo importante. Na realidade, ela só colocou uma lupa em cima de algo que já vinha crescendo, se a gente observar os dados posteriores de 2003, até 2013, depois 2014, 2015, então vem num crescente. É comum também pessoas que passaram por luto recente, perda de pai, avós, amigos, pertencer a grupos que tradicionalmente sofrem preconceitos, como pretos, indígenas, refugiados, LGBTQIA+, aí entra aqui a disforia de gênero, né, que se tem falado bastante, precisa de um olhar sem preconceitos de nossa parte. Passaram também por situações de conflito, como violência doméstica ou não, desastres, e eu chamo a atenção aqui para o bullying, para o cyberbullying, em se tratando de adolescentes que sofrem essa situação em ambiente escolar, às vezes em grupos de esporte, entre amigos, conhecidos, até mesmo entre familiares. E uma forma muito mais disseminada agora, com o uso da internet, da tecnologia, das redes sociais, tá aí o cyberbullying, que muitas das vezes os pais nem têm conhecimento do que aquele adolescente está passando, já que ele fica muito tempo, é a geração do quarto, e que fica aí com acesso constante, geralmente nos horários mais tardes da noite, na madrugada, esses adolescentes estão conectados, é a geração conectada. Aí eu entro aqui na parte da abordagem hospitalar, que eu chamo aqui e considero importante a presença sempre de uma equipe multiprofissional e o comprometimento dessa equipe com o paciente e com sua família. E por isso, nunca devemos menorizar o risco ao qual esse paciente está submetido e nem menosprezar seu sofrimento. Eu quis fazer uma sequência aqui de atendimento na urgência e ela começa no pronto-socorro infantil. Aí eu entro aqui o contato com a família, geralmente esse primeiro contato vai ser feito na emergência do PS, e ele, geralmente, pela situação que o paciente vai chegar, vai ser um contato breve, né? E é importante, nesse primeiro contato, obter informações sobre se houve a ingesta de algum medicamento ou substância, quanto tempo faz, como esse paciente, ou esse adolescente, essa criança foi encontrado, quem o encontrou. Manter a segurança do paciente, mesmo que por meio de contenção física ou química, é necessária muitas das vezes, e é importante também. No PS, deve-se iniciar a estabilização clínica, com a verificação de sinais vitais, uma monitorização adequada, se intoxicação exógena, administração de antídoto, caso haja, e contato com CETOX, por exemplo, ou qualquer outro órgão responsável. Esse paciente deve ser transferido para a unidade de terapia intensiva pediátrica, e o que eu chamo aqui a importância para que a gente, no futuro, tenha dados mais assertivos é a notificação.
Aí eu chamo a atenção aqui porque até negritei, por ser extremamente necessário esse acolhimento da família e do adolescente. E esse acolhimento, ele deve ser dado desde o primeiro atendimento, onde nós, profissionais da saúde, devemos nos despir de julgamentos e preconceitos, evitando, assim, falas desnecessárias que possam gerar desconforto à família e ao adolescente. E como esse atendimento for dado, e se houve essa empatia ou não, se houve esse acolhimento ou não, ele vai interferir na adesão desse paciente, da sua família, no segmento posterior, na adesão ao tratamento, bem como na obtenção de dados que são super importantes para a condução desse caso. Na UTI, eu chamo bem a atenção, que eu sei que muitas das vezes não é nossa realidade, não é a realidade nem do SUS, mesmo de alguns hospitais particulares, mas isso é extremamente importante, porque é acomodar o paciente em quarto individual. Isso é indispensável, eu diria. Por quê? Porque ali você vai, depois de estabilizar, nós como médicos, ou pediatras, ou intensivista, ou ebiatra, ou psicólogo, ou psiquiatra, ou o psicólogo, no caso, também, que vai acompanhar, vai precisar desse espaço para poder conversar com essa família. Conversar com esse paciente, com esse adolescente, com essa criança, que muitas das vezes as informações só vão ser obtidas durante essa conversa, esse momento de conversa. Então, ele está isolado num quarto sozinho é muito importante. E acolher novamente a família. E aí, nesse momento de acolhimento, depois desse paciente estabilizado, nós podemos colher informações bem mais detalhadas, tanto sobre o evento atual, como gatilhos, se esse adolescente, essa criança faz segmento com algum especialista, se houve um diagnóstico recente, ou se ele tardio, se ele tem uma doença crônica, não só da saúde mental, mas também outras doenças que podem estabilizar esse paciente no momento e fazer com que ele chegue a esse ato. Abusos de substâncias, falas recentes, nessas falas chama a atenção para o ato da família ouvir, porque algumas vezes essa criança, esse adolescente, ele pode verbalizar, dizer que está insatisfeito com a vida, que não vale a pena viver, que morrer é melhor, né? Eu falo isso porque eu tenho crianças em casa, e eu tenho já com 11 anos, e em algum momento ele chegou da escola contando alguma coisa de algum colega que conversou, porque entre eles são confidentes, né? Então, bem importante ter acesso e prestar atenção a essas falas. A vivência na escola, porque eles passam muito tempo dentro do ambiente escolar, e lá eles vivenciam frustrações também, amizades ou inimizades, o bullying é bem forte dentro do ambiente escolar, ali também eles têm seus amigos, onde eles trocam confidências e falam, se usam substâncias em conjunto, eles também, nesse meio que a gente pode encontrar. E também como é que essa vivência em casa, como é o relacionamento com os pais, com irmãos, quem mora na casa, como é essa vivência. E aí envolve também demais grupos sociais, que eu já citei aqui. Tentativas anteriores e meios utilizados também devem ser questionados nesse momento. Claro que muitas vezes a família vai ficar um pouco relutante, porque ainda traz, às vezes ela se culpa, ou ela traz um sentimento de, digamos assim, de vergonha por estar ali nessa situação, de perguntar por que comigo ou por que com meu filho. E então, por isso que precisamos realmente ter um olhar de empatia
e um olhar de transmitir tranquilidade para essa família, porque isso vai contar muito para ela e também para o adolescente, até para ele poder verbalizar esse sofrimento e falar como eles falam, tá? Como que foi planejado, em que momento ele começou a pensar nisso. Geralmente isso tem uma duração, algumas vezes de 3 meses que ele está pensando nessa situação, ou o que ele vivenciou que foi o gatilho para que ele chegasse nesse ponto. Aí também descobrimos se ele faz uso de medicação antidepressiva ou não, há quanto tempo, se tem tomado de forma regular ou não, e importante para também termos acesso, se ele já faz acompanhamento com algum especialista, cabe-nos também entrar em contato com ele para saber até se há necessidade de introdução de uma nova medicação ou de ajuste da mesma que ele está utilizando. Manter sempre a segurança do paciente, monitorização, vigilância dos sinais vitais, a estabilização tanto neurológica, hemodinâmica, respiratória, eletrolítica, dependendo da injúria. Solicitar acompanhamento do psicólogo e psiquiatra da instituição e, como já disse, o contato com os mesmos que já acompanham esse doente. Aí eu separei aqui também, como nós estamos em equipe multiprofissional, orientação à enfermagem, sobre a necessidade de manter a monitorização contínua, também esse acolhimento, evitando falas, às vezes, desnecessárias, né, ou às vezes chega lá e conta sobre se tem um outro paciente na mesma situação, ou até mesmo dar exemplos, então isso deve ser conversado previamente para que algumas coisas não aconteçam. Objetos no quarto. Atentar para não deixar disponível tesouras, agulhas, seringas, equipos, medicamentos, que às vezes vai fazer alguma coisa, deixa lá para voltar depois e administrar, ou qualquer objeto que possa ser usado para esse paciente numa nova tentativa. E podem crer, ele vai estar pensando em fazer, de alguma forma, e concluir aquilo que ele começou. Então, às vezes a gente acha, não, isso aqui não vai interferir, eu posso deixar até o equipo aqui, então eles podem usar aquilo ali como meio para enforcar, né, ou agulha, ou às vezes em caso de autolesão, eles pegam até coisas rígidas de medicação e vão ao banheiro e se cortam. Então, esse cuidado deve ser atentado. E em momento algum, permitir que essa criança ou esse adolescente fique sem acompanhamento. Não é incomum, às vezes, a gente estar com uma criança ali, ou um adolescente, e a família está cansada pela situação, e fala assim, vou lá embaixo, vou comprar alguma coisa, e aquele paciente fica ali sozinho. Então, esse cuidado devemos atentar. E orientar a enfermagem quanto à importância de ter alguém lá, mesmo que alguém saia, disponibilizar alguém da enfermagem para ficar um momento ali até que aquele responsável volte, se ele foi lá embaixo resolver alguma coisa. Então, isso nós temos que ficar atentos. Porque alguns trabalhos demonstram que o suicídio ele acontece, na maioria das vezes, no ambiente doméstico, mas, em segundo lugar, no ambiente hospitalar. Equipe de nutrição, cuidado com os utensílios, garfos, facas, copos, de preferência sempre descartáveis, e eles devem conferir o retorno destes para fora do quarto do paciente após o término das refeições. Há alguma prática, às vezes vem, aí a família fala, não, ele não está conseguindo comer com esse garfo e essa faca descartáveis, eu queria que mandasse normal, inox e tal, e muitas das vezes a gente não presta atenção, atende, né, a família e tal, para fornecer achando que está fazendo algo de dar conforto, e o adolescente ele pode usar esses utensílios para cometer o suicídio. Após a estabilização, é necessário definir, juntamente com a equipe de saúde mental, a equipe da UTI e com a família, o direcionamento deste adolescente.
Alguns casos, mesmo na entrada do PS, podem ser direcionados para domicílio, desde que ele tenha ali um acompanhamento e esse acompanhamento possa ser logo de imediato. Outros, se faz necessário até hospitalização em serviço psiquiátrico, que aí encontra-se a nossa dificuldade dentro da pediatria. Ou se ele vai para a unidade, para a enfermaria, o segmento, e planejar a alta hospitalar posteriormente com uma equipe de apoio. Observar assim em casa, esse doente, esse paciente, esse adolescente ou essa criança, ele vai ter necessidade de que ali tenha uma equipe acompanhando essa família com um período de permanência na casa dessa criança por mais tempo, ou se a família dizer, nos verbalizar que não tem condições, que prefere internação. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração junto com o familiar ou responsável pelo paciente. Quando ele volta para a sua rotina, nós podemos e precisamos orientar a família a participar do ocorrido à escola, já que esse adolescente ele passa muito tempo no ambiente escolar. Então, as escolas elas têm a coordenação pedagógica, tem a psicóloga escolar, e isso deve ser conversado com eles para que possa manter uma atenção e um cuidado também dentro do ambiente escolar. E um fato interessante que chama a atenção, quando não é difícil de nós vermos quando um caso acontece dentro de uma escola, pode ser que haja uma sequência de outros, tá? A gente não muito distante, nós tivemos isso aqui em São Paulo, acho que há uns 3 anos atrás, antes de eu fazer pediatria até, isso me chamou a atenção, porque foi uma semana que cada semana, num mês, cada semana, um adolescente cometeu suicídio nessa unidade escolar. Então, por isso é muito importante a gente ter essa atenção, não ignorar, não deixar a escola à parte só como mera espectadora nesse processo. Outra coisa que eu julgo importante, nunca ignorar uma tentativa, pois estudos mostram que há possibilidade de recorrência de nova tentativa em 1 ou 2 anos, ou até mesmo em tempo menor. Aliás, ela é o segundo preditor. Depois da autolesão não suicida, ela é o segundo preditor de tentativa de suicídio com frequência nos adolescentes. Já tem evidências que, se ele tentou uma vez, não adianta. Muitas vezes isso é difícil para a família entender, é difícil até mesmo para a gente, da área da saúde, e você fala assim, não, ele foi só um momento, ele passou por isso, mas já está ok. Algumas vezes falam, não, ele se confundiu, ele não queria tomar aquela dose de medicação, foi por engano. Então, isso não pode ser desprezado nem ignorado. Tem que ter um olhar atento e esse paciente ele deve ser acompanhado. Aí eu coloquei aqui as dificuldades, que eu acho que vocês podem até acrescentar algumas mais aí. Ter uma equipe multiprofissional, contendo psicólogo, psiquiatra, com atenção ao público infanto-juvenil, no ambiente hospitalar, nem sempre é uma realidade. Mesmo nos hospitais maiores, isso nem sempre é possível. Geralmente, quando temos, ele passa uma vez na semana, não passa todo dia, o contato nem sempre é possível de imediato. Então, é uma dificuldade que nós temos e que devemos pensar aí como solucionar. Em caso de haver necessidade de internação em hospital psiquiátrico, é uma outra dificuldade, porque além deles serem raros, mais difícil ainda na faixa etária pediátrica. E junta-se aí também o medo, o receio da família de ir para essa instituição, tem-se ainda um preconceito muito grande,
Então, é uma dificuldade bem importante e relevante. O preconceito, que ainda existe, mesmo entre profissionais de saúde, mesmo na população em geral, inclusive na família dessa criança. A negação da necessidade do cuidado da saúde mental das crianças ainda existe. Não é raro de observarmos um certo, eu diria até desprezo pela saúde mental dos pequenos, não só de adolescentes, nem dos jovens, mas das crianças menores. Eu já escutei falas de crianças com menos de 10 anos na questão do morrer, porque eles não têm uma percepção ainda real da morte, e muito menos do que vem depois, se eles também sofrem, também sentem dor, e eles também querem de sentir essa dor. E na questão dos protocolos de atendimento hospitalar, nós achamos muito para atendimento nas UBS, médico da família, mas quando chega no ambiente hospitalar, isso ainda não está bem estabelecido, uso de escalas, principalmente na faixa etária pediátrica, tem-se muito de escalas a partir de 13 anos, de uma faixa etária menor, isso é um pouco mais difícil, mais complexo. Por isso, a importância aí do psicólogo nesse momento, porque ele vai trabalhar de uma outra forma, muitas vezes por meio de desenho, uma forma mais lúdica para que essa criança possa expressar ali a sua dor e assim a gente possa ajudar de uma forma mais adequada para a sua idade. Eu não... Agora vem meu lado ebiatra, eu falei para o Dr. Coleste que aqui já está mais meu lado ebiatra do que de intensivista. Eu não poderia falar desse assunto sem falar de prevenção. Prevenção como pediatras, como pais, como tios, avós. Então, eu acho que é muito importante a gente prevenir. Então, acompanhar o desenvolvimento das nossas crianças é necessário, observar o seu brincar, ouvir com atenção as suas falas, dar atenção aos seus medos, às suas perguntas, e isso independe da idade. Já vivenciei isso com crianças menores, de que ela não foi bem numa prova e ela gritou em alto bom tom dentro da escola, só tinha 9 anos, que ela ia se matar, que melhor seria morrer do que reprovar. E ela não fala à toa. Então, essa criança já estava seguindo com o psicólogo, porque essas falas estavam bem repetitivas. Reduzir tempo de telas, isso é o nosso grande desafio hoje, né? Desde crianças menores até crianças maiores, e ter um olhar atento de quando ela estiver diante dessas telas, observar que programas elas estão assistindo, devendo assim a gente evitar cenas de violência. Hoje se fala muito, quando no Setembro Amarelo, não mostrar imagens de crianças com autolesão, suicida, justamente para não despertar isso dentro das crianças, porque elas ficam atentas, elas reproduzem comportamento. E, na medida do possível, evitar ao máximo as mídias sociais ou vídeos como forma de passatempo para as crianças e adolescentes. Ali, ele é exposto a vários tipos de sentimentos, de comportamento e ao bullying. E olhar no olho do adolescente, escutar o que ele tem a dizer, passar momentos juntos, momentos de qualidade, ter um olhar atento e, claro, amor e afeto de forma prática ajudam bastante nesse momento de transição dessa fase, que tem tantos desafios, onde ele olha para o seu corpo em transformação. As meninas hoje são bem influenciadas aí por influencers que mostram o corpo ideal, e aí trazem transtorno de ansiedade, de transtorno de alimentar e depressão, né? E isso são gatilhos e podem levar a um quadro de autoextermínio.
E eu encerro com essa fala. Certeza de falar sobre suicídio nos traz ainda muito desconforto, mas pior seria se não falássemos, pois assim estaríamos negligenciando nosso papel como médicos, pais e como cuidadores do maior dos direitos das crianças e dos adolescentes, que é o direito à vida e da possibilidade de dela desfrutarem em toda a sua plenitude. Parabéns, Marciele. Excelente apresentação. Gostei demais. Eu acho que foi muito claro e elucidativo. Eu acho que, na verdade, a gente acaba ficando mais curioso ainda de um assunto que a gente não domina, né? Eu acho que foi, assim, foi estimulante e traz mais dúvidas até do que a gente poderia imaginar, essa sua apresentação. Mas eu queria começar fazendo as perguntas. Primeiro, eu queria elogiar as figuras dos slides, são bem bonitas, né? Bem legais. Eu usei meu lado de pediatra e que gosta de arte. É, Nossos então, adolescentes, eles são muito inteligentes. Eu sou realmente tenho na verdade, ultimamente eu acho que o que eu mais estudo é sobre eles, porque eu acho o mundo deles muito fantástico na hora que a gente consegue compreendê-los e entender todo esse passado nessa transição deles. perfeito. Só você para entender os adolescentes, mas tudo bem. Não, eu queria te fazer uma pergunta relacionada justamente com as escalas de risco, né? Queria falar contigo assim, primeiro, se tem alguma escala validada no Brasil para a gente usar, e segundo, se realmente existe alguma efetividade, se essas escalas são realmente sensíveis para identificar aquele paciente de risco. Nossa, essa me pegou. Mas vamos lá. Até o que eu conheço, que eu procurei conversar aí com colegas da psiquiatria, ainda não, né? Mas se usam algumas, como a Colômbia, tem algumas outras que variam conforme a faixa etária. Eu posso depois estar enviando umas aqui que separei, inclusive, porque começa com 13 anos, 14 anos, 15 anos, muitas delas eles auto vão responder, então há uma necessidade de ter um entendimento de ler, né? Saber ler, saber compreender o que está sendo perguntado ali. Então, acho que por isso é uma dificuldade até para se fazer isso, porque em crianças menores, como hoje a adolescência está sendo definida de 10 anos em diante, 10 anos a 19 anos, 11 meses e 29 dias aí, há uma dificuldade, porque é um leque muito abrangente. Então, você pega a criança de 10, você pega o de 14, você pega o de 19. Então, para você colocar tudo isso e a forma de estrutural, de pensamento, até de definição da morte, conforme Piaget coloca, é diferente em cada faixa etária, né? Porque tem um está passando ainda do concreto para o abstrato, o outro já tem um abstrato bem definido e já vê consequência. Então, isso dificulta um pouquinho essa avaliação. E a dificuldade maior ainda quando são crianças menores. Então, mas a gente vai fazer um trabalho para poder resolver a parte. Vamos, vamos. Marcelo, eu vou fazer uma segunda pergunta e, assim, avisar que está aberto para quem quiser levantar a mãozinha ou fazer no chat aqui a pergunta também. Eu tenho muita curiosidade em relação à questão do tempo de tela, né? No meio do ano, eu fui para um hotel fazenda e naqueles que tem, tipo, restaurante gigantão com 500 mesas, assim, tal. E, assim, foi um negócio impressionante que eu vi que 100% das crianças, 100% estavam almoçando com um Comprando. tablet na mão. 100%, não era tipo metade nem nada disso. Só o meu filho, que era o ET ali, que não estava porque a gente não deixa. E eu queria saber se existe realmente algum estudo sério que mostre que existe algum fator de risco envolvendo. A gente sabe que tem outros problemas em relação ao tempo de tela, tudo de aprendizado, de fala e assim por diante. Mas eu queria saber se tem alguma relação com ideação ou risco de suicídio
alguma coisa mais séria em relação a isso. Para os adolescentes, o tempo de tela é justamente por conta do isolamento social, porque ele deixa de, muitas vezes, estar presente nos com seus pares ali, e principalmente por conta do cyberbullying. Isso, com certeza, é um grande problema. Algumas vezes esse adolescente vai entrar, vai ter um comportamento suicida por algo que ele leu, ou porque os amigos mandaram, e a gente já teve casos assim, inclusive aqui no Brasil, com um filho de alguém famoso, que bombou algo dele na internet, e ele recebeu algumas mensagens, e esse menino de 16 anos depois cometeu suicídio. Então, o estudo está principalmente em cima dessa questão do cyberbullying, que é onde a gente procura debater bastante, ficar atento ao que está se vendo. E outra coisa, eu chamo a atenção para as redes sociais, principalmente aí o TikTok, né? O TikTok, com várias modinhas que se lançam. Agora é o aspirar o desodorante, o aerosol do desodorante spray, e compartilhar com seus amigos quanto tempo você fica ali. Outra é fumar cotonete, que eu acho que já, não sei se vocês já ouviram falar, Não. né? Não, então, tem algumas coisas assim, muitas das vezes eles ficam atentos, estão falando sobre isso porque leva à morte, então eles usam essa prática. Não muito distante, ontem mesmo eu estava no plantão e tinha uma adolescente que chegou no PS com 14 anos, e essa mãe evadiu com essa menina depois. Eu fui ler, tinham falado, vai subir uma intoxicação exógena, eu fui ler a historinha lá. Ela chegou lá passando mal, porque ela tinha, segundo consta, a mãe, ela passou para a mãe que tinha espirrado, borrifado o desodorante no cabelo, só que, na realidade, quando a gente lida com eles, a gente sabe que, ela 14 anos, ela sabe que o desodorante não é para o cabelo. Então, na realidade, ela tinha uma outra intenção aí por trás que foi ignorada pela família, e a família foi com essa adolescente para casa. Ela evadiu do PS. Então, eu estou lendo aqui algumas coisas, tem cheirando pó de giz, né? Então, já teve caso de menino de 10 anos que fez a aspiração do desodorante dentro de um guarda-roupa, e ele foi encontrado morto pela mãe, que ali tem gás butano, então eles espirram até o tanto que eles conseguem, né? Então, a relevância justamente para os adolescentes está muito ligada a essas redes sociais, o que eles veem e como eles, em algum momento, quando a gente fala de síndrome da adolescência normal, eles têm em certa faixa etária que a gente divide. Dentro da adolescente, ela se subdivide, né? Ela não é um contínuo, ela subdivide porque ele vai passando por amadurecimento cerebral. E numa dessas faixas, principalmente essa faixa menor, que aqui a gente vê aí 15, 16 anos, eles se acham autodestrutíveis, eles não temem a morte, eles não têm muita noção de consequência, eles querem se testar, e numa dessas acontece isso, sem contar a disforia de gênero, que é um dos que muito tem a ver aí, que bate muito na porta, e que nem sempre a família vai te falar na hora do PES, porque isso não foi digerido ainda nem por ela, quanto mais para ela chegar para você, que ela não te conhece, e falar. E aí esses adolescentes, eles sofrem bullying pela internet, as escolas hoje, as crianças usam celular, e elas fazem grupo de WhatsApp, e ali elas trocam xingamentos, elas trocam informações da sala de aula, mas elas trocam também alguns tipos de xingamentos e palavras pejorativas contra um outro colega. Eu atendi no consultório uma menina que estava sofrendo isso, tanto na internet, pela mensagem no WhatsApp, quanto presencialmente dentro da sala. E como é difícil ainda
conseguir fazer a escola, muitas das vezes, entender que e a família que a gente precisa tirar, muitas das vezes, essa criança desse ambiente, trocar de sala, chamar os pais. Eu demorei, acho, quase 2 meses. Eu findei entrando com antidepressivo para ela. Eu fui fazer, tá, gente? Por necessidade mesmo, eu fui fazer uma pós em psiquiatria da infância e da juventude, porque não estava dando conta só com conhecimento básico da ibiatria. Eu senti essa necessidade porque a demanda maior, sem sombra de dúvida, é esse tipo de caso que chega no consultório. É bem complicado, Eu né? acho que a gente tem uma pergunta aqui. Tem. Eu vou ler para você e você Tá, responde, tá? A Ruth está perguntando como lidar com justificativa de internação, né? E aqui ela está falando para justificar por convênio, quando não há aceitação familiar do caso. Esses casos que o pessoal acaba até evadindo muitas vezes, né? E, consequentemente, do adolescente. Por exemplo, ela dá um exemplo aqui, adolescente dizer que se enganou e tomou 10 comprimidos de fenobarbital, ou o negócio do desodorante mesmo aí, né? Mas que sim, foi sem querer. É necessário uma alta forçada e não é possível acionar assistente social. É um caso bem esse, comum, né? isso. Eu acho que no setor particular isso é talvez um pouco mais complicado, eu diria. Eu falo isso com quem já trabalhou muito tempo no SUS, lá na Zona Leste, né? Muito tempo vendo. E quando você está no SUS, você tem uma estrutura de serviço social que você consegue acionar e ele ainda te ajudando nessa parte. No setor privado, isso é um pouco mais complicado, porque geralmente a gente não tem. Eu, pelo menos, doutor Colette me corrija, como fico muito mais na UTI e as meninas que ficam na porta, como acionar essa parte? Às vezes, dificuldade de acionar conselho tutelar, porque é um caso que a família vai de algo que é risco iminente de morte, isso é passível do conselho tutelar para chamar e conversar. Mas como que a gente faz isso? Eu também tenho essa dúvida, tá, Ruth? A gente perde um pouco a força e o poder nesse momento. Então, por isso que eu acho que a boa conversa, se você não conseguiu fazer isso sozinho, talvez chamar outro colega, é importante. Bom, eu já tive, assim, o Assunção para mim foi uma escola nesse sentido. Foi lá muitas vezes à noite que eu cheguei e falei assim, não, Marcele, vai fazer outra coisa, vai fazer biatria para você poder lidar com esses pacientes, com essas famílias. Eu pegava tanto no servidor estadual, isso muito tempo antes da pandemia. Antes mesmo da baleia azul, que eu acho que vocês devem lembrar aí, né, do fenômeno da baleia azul, Uhum. que tinha algumas coisas e findava culminando em caso de óbito. Eu já estava pegando paciente com autolesão, que engolia agulha, que, que que tomava toda a cartela de medicamentos, misturava medicamentos em casa. E essa fala da Ruth é bem interessante. Não foi por querer, foi acidental, né? Então, a gente escuta isso muito das famílias. Ele não tinha intenção. Então, tem estudos mostrando que realmente até os 6, 7 anos a questão acidental, mas desse momento em diante, a criança ela pode não ter a noção exata do que acontece depois do morrer, mas ela já começa a ter uma noção de morte, de vivência de morte. Uhum. Então, muitas vezes a gente pega assim, não, ele não tinha intenção, e foi por engano. Então, até quando a gente acompanha, quando eu passo medicação antidepressiva para o paciente, eu recomendo muito à mãe que essa medicação fique na mão dela. O paciente não pode ter acesso, é ela que oferece a medicação, é ela que observa ele tomar e ela guarda em local que ele não tem acesso, que ele não saiba. Não pode entregar para levar para a escola, que às vezes a gente diz assim, ele tem asma, leva a bombinha para a escola. Eu falei, essa medicação não pode ir com ele para a escola, né? E eu oriento bastante em relação a isso, porque, de fato, eles são bem inteligentes. Eles Sim. sabem, eles usam todos os artifícios aí. Marcele, tá muito boa essa conversa, mas a gente vai ter que sortear o livro, né, que você prometeu.
Ah, eu prometi, gente, eu vou Exato. mostrar. Eu tinha Ó, o 2 livro, aqui, vamos fazer o eu sorteio. acho bem legal, porque ele fala eu gosto muito da parte da criança na escola, o André, que conversa um pouco comigo aí, sabe disso. Eu acho que eu não vejo o momento de que um dia o pediatra, ele possa formar um triângulo aí com a família, a escola, e eu julgo muito importante para o desenvolvimento da criança em todas as fases do desenvolvimento, desde a tenra idade até do adolescente, e justamente para seguir. Então, ela aborda, que é uma psicóloga que, olha, eu dando Spoiler. spoiler, ela aborda essa parte na questão na sala de aula, e tanto no meio universitário, porque também a gente de vez em quando vê aí, inclusive, alunos de medicina que cometeram autoextermínio. Na minha faculdade morria um por ano. E Bom, vou não por falar acaso, pro... eu vou só contar uma coisa, olha, já falo demais. Meu esposo é patologista, mas ele ainda faz um plantão de segunda à noite no SAMU. E ele falou assim: você não sabe, não sabe o que. Só para vocês verem como ele não fala assim: olha, eu vou me matar hoje, sabe? Eles não dizem, só para vocês terem uma ideia disso. Ele foi atender um chamado e era um menino, um jovem de 17 anos que tinha pulado do 22º andar. Conversando com o pai, esse jovem, 10 minutos antes de cometer o suicídio, ele estava conversando e jogando baralho com a avó, rindo. O pai estava fazendo batata frita, eles estavam comendo. De repente, ele saiu e depois só foi o interfone tocando. Então, para vocês verem como nem sempre ele vai estar com um humor deprimido, aparente, e ele já estava fazendo acompanhamento, ele tinha um transtorno bipolar, né? E combinou que nesse dia, o dia que parecia que ele estava melhor, ele cometeu o ato do suicídio. Você podia ter terminado com uma historinha melhor, né, Marciele? Pelo amor de Não, é para a Deus. gente ficar Parece filme observando, francês, cara. Nossa. Então tá. Ô, mas eu Rafael, você acho tá que é me ouvindo aí? necessário a gente saber. Rafa, você tá ouvindo? Entra aí, Rafa. Tá ouvindo? Oi, estou ouvindo. Fala um número de 1 a 12. Viu? Um número de 1 a 12, 10. 10. Então, pô, parece Eu fiquei sacanagem, curiosa. né? Mas você ganhou o livro. Minha Pô, tá dupla, muito sacanagem, triste, isso velho. aí é... então Nossa, pode não sei. trocar, Ó, pode trocar. eu juro que ele não sabia, tá bom? Mas o livro é teu, depois eu pego com a Marciele e te entrego lá, tá bom? tá bom, Então gente. tá bom. Gente, eu queria agradecer novamente a Marciele aqui. Eu acho que, assim, o tempo é muito curto, mas a gente segue as regras da reunião clínica, a gente termina às 9, tá bom? Daria para fazer até uma parte 2 no futuro, mas, assim, as dúvidas são muito grandes e eu só tenho que te agradecer. Quer deixar suas últimas palavras, Marciele, por favor? Eu só agradeço a oportunidade, né? Realmente ainda estou galgando esse caminho aí, mas tenho o privilégio de estar aí com os colegas que também estão preocupados, né, com essa situação. Realmente é um problema de saúde mental, de autolesão não suicida, e o próprio suicídio é uma questão de saúde pública. Ela onera o sistema, traz muitas perdas, principalmente a perda da companhia de alguém que a gente ama e queria que continuasse com a gente. Eu acho que isso é importante, a gente ter um outro olhar, justamente na hora de atender essa família e esse paciente, e sempre sem julgamento. Obrigado, Marciele.